Obrigada a todos. Obrigada. Boa noite, Silvana, mais uma vez. Gostaria de mais uma vez te agradecer pela sua presença, por você ter topado vir conversar aqui conosco, com os nossos alunos, né? E como a Lilian disse aí, é um momento diferente, mas a gente não pode parar, né? Então a gente tem que continuar o nosso conhecimento, a busca do nosso conhecimento. Né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação sua, depois você pode compartilhar lá o seu currículo, porque aí às vezes eu posso ter esquecido alguma coisa, você me perdoa, e para a gente começar, então, o nosso conhecimento aqui. Então, a Silvana Borges Mendonça, né, ela é graduada em Engenharia de Alimentos e pós-graduada em Sistemas de Gestão Integrados de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho e Responsabilidade Social. Então, com formação em especialista, né, em segurança de alimentos e em embalagens, já atuou em grandes indústrias, né, gerenciando sistemas de gestão de qualidade e segurança de alimentos, e desde 2008 atua como consultora, né, instrutora de treinamento e auditora de terceira parte, né, de sistemas de gestão de qualidade e segurança de alimentos. Muito obrigada, Silvana, você fica à vontade para iniciar a sua apresentação, e qualquer coisa que você precisar, eu estou à disposição. Ok, Jaqueline, muito obrigada. Eu agradeço muito o convite, fico lisonjeada de poder participar do simpósio de vocês e quero realmente poder contribuir com a turma aí, né? Dar um pouquinho de aporte, um pouquinho da minha experiência e poder ajudar vocês, tá bom? Então, posso começar, Jaqueline? Pode sim, Silvana, pode compartilhar seu material conosco e já iniciar. Então eu vou compartilhar a tela, né? Só dar uma reforçadinha, como você falou para a equipe, né? Sim. Eu atuei na indústria de alimentos por 23 anos. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Eu acho que deve estar carregando. Só um minuto. Agora estamos. Agora está? Estamos. Então, como você falou, né, eu atuei durante 23 anos na indústria de alimentos, sempre trabalhei na área de qualidade e segurança de alimentos, né, eu sou formada em engenharia de alimentos, fiz uma pós-graduação em sistemas de gestão integrados de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho e responsabilidade social. Sempre tive a pretensão e a vontade de poder contribuir, não com uma empresa, mas com várias empresas, contribuir de alguma forma mais abrangente para o mundo, né? E sempre quis ter a consultoria. Então, em 2008, eu comecei a atuar como consultora, e depois eu fundei a consultoria, a SBM Consultoria, né? E hoje atuo como consultora, como instrutora de treinamento e também como auditora de terceira parte em sistemas de gestão de segurança de alimentos. Para quem não conhece, né, a terceira parte na auditoria significa que eu sou auditora de certificadoras, que certificam indústrias para o mundo, né? Atestando que a empresa tem sistemas de gestão de segurança de alimentos capazes de possibilitar ela produzir alimentos seguros, tá? Isso para o mundo inteiro. Bom, hoje o nosso papo vai ser sobre segurança de alimentos na indústria, né? E a importante contribuição dos engenheiros. Eu vou falar um pouquinho da indústria, vou falar um pouquinho do que o mercado
vê da indústria, né, a importância da segurança de alimentos, e também vou falar no final as áreas que a indústria pode oferecer para os engenheiros e como que essas pessoas, né, que têm a formação em engenharia podem contribuir para o desenvolvimento da indústria no nosso país, né? Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se todo mundo está ouvindo bem, se está tudo certo. Tá bem alto. Tá ok. Tá muito alto? Não, tá ótimo. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Para começar, eu gostaria de fazer um alinhamento, porque é muito comum a gente ouvir termos sendo usados de uma maneira não muito correta. Então, eu gostaria de alinhar dois termos, porque um deles é muito importante para nós, da segurança de alimentos. Então, para começar, eu vou falar o que é segurança de alimentos. Essa definição que eu tenho aqui de segurança de alimentos é da ISO 22000-2018, que é uma norma internacional de gestão de segurança de alimentos. Então, para a ISO, né, 22000, segurança de alimentos é garantia de que todo alimento não causará efeitos adversos à saúde do consumidor quando for preparado ou consumido de acordo com o uso pretendido. Então, segurança de alimentos está relacionada à ocorrência de perigos à segurança de alimentos nos produtos finais, ou seja, a ocorrência de contaminações, sejam físicas, químicas, biológicas, e que podem causar danos, né? Podem causar doenças. E não inclui outros aspectos da saúde humana, como, por exemplo, a desnutrição. E a norma faz um pedidinho, né? Não é para ser confundida com a disponibilidade e acesso ao alimento, que é a segurança alimentar. Então, para a gente diferenciar, o nosso outro termo é a segurança alimentar. Segurança alimentar, na verdade, consiste na disponibilidade e acesso a alimentos com qualidade nutricional e quantidade suficiente para que as pessoas possam satisfazer suas necessidades diárias, a fim de levarem uma vida ativa e saudável. E essa definição é da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Então, só para diferenciar, né, porque a gente ouve muito segurança alimentar para falar de inocuidade, e isso não está correto. Então, o que a gente vai falar é segurança de alimentos. E sempre que vocês quiserem falar de alimento seguro, vocês estão falando de segurança de alimentos e não de segurança alimentar, ok? E aí, falando de segurança de alimentos, né, veio uma pergunta: por que a segurança de alimentos é tão importante para a indústria, né? Em especial para a indústria de alimentos. E quando a gente fala de indústria de alimentos, a gente não se limita à indústria propriamente dita, mas a gente fala de toda a cadeia alimentar, que vai desde a lavoura, a pecuária, né? A produção primária, passa pelo transporte, pela fabricação de ingredientes, fabricação de alimentos, depois novamente transporte, distribuição, até chegar à mesa do consumidor. Então, quando a gente fala da indústria, a gente está enxergando todo esse contexto. E falando desse contexto, por que a segurança de alimentos importa tanto, né? Então, a segurança dos alimentos que são fornecidos aos consumidores é muito importante, não só para o consumidor, mas também para a imagem e reputação das empresas. As empresas hoje precisam trabalhar com muita transparência, né? Porque se as empresas colocam no mercado um alimento que vai prejudicar a saúde
do consumidor vai causar um óbito, por exemplo, a reputação dela está gravemente impactada, né? Ela pode ter danos, né, no seu valor e até na sua existência, né? Então, ela precisa, além de fornecer alimento seguro, ela precisa fornecer informações, né, para o consumidor. E se eventualmente acontecer um incidente, uma situação de crise, por exemplo, de chegar ao mercado um produto que pode causar dano à saúde das pessoas, a empresa tem que ser transparente, tem que tratar aquilo com responsabilidade, tem que dar assistência para o consumidor, tem que conseguir retirar esse produto do mercado e fazer todas as ações possíveis para garantir que a saúde do consumidor não seja comprometida, né? Isso é muito importante, porque senão a empresa pode até deixar de existir. Porque quando a gente pensa no consumidor, a gente pensa em perfis diferentes. Um consumidor do passado e um consumidor atual. Como é isso? Antigamente, o consumidor prezava muito o preço e a conveniência. Então, ele ia sempre comprar o mais barato e o mais fácil de ser adquirido. Mas hoje, o consumidor, em geral, ele quer saúde, bem-estar e sustentabilidade. Ou seja, ele quer ter certeza de estar consumindo alimentos que não podem causar danos à saúde dele. A saúde, nesse sentido, integridade física mesmo, né? Que não vai causar danos para ele. Alimentos que vão dar bem-estar, por exemplo, praticidade, alimentos que ele pode preparar rapidamente e conseguir fazer outras atividades, não ficar muito tempo envolvido com o preparo do alimento, né? Isso é muito importante hoje na indústria. E depois tem a sustentabilidade, né? Hoje o consumidor, ele tem muita informação e por conta disso, ele preza muito a sustentabilidade. Existe uma preocupação muito grande de todas as pessoas de comprar, por exemplo, alimentos de empresas que se preocupam em ser sustentável, ou seja, as empresas que utilizam os recursos naturais com responsabilidade, as empresas que se preocupam em utilizar esses recursos naturais de maneira que é possível suprir as necessidades atuais, porém, sem comprometer a vida das gerações futuras. Então, são empresas que estão preocupadas com a própria existência e longevidade da empresa, mas que também têm uma grande preocupação com o meio ambiente, com leis trabalhistas, né? Empresas que não apoiam serviço escravo, empresas que realmente se preocupam com o ser humano e com os recursos da natureza que são essenciais para a nossa vida, né? Isso acontece porque hoje nós temos um acesso muito grande à informação. Hoje, todos os dias, a gente recebe muita informação. E essas informações servem para que a gente tenha uma visão mais ampla do mundo. E por isso mesmo, tenha preocupações maiores com a nossa vida, com a vida das gerações futuras, enfim. A gente está procurando o melhor, né? Os consumidores procuram o melhor. E eles procuram produtos das empresas que se preocupam em deixar um mundo melhor. Não só, né? Eu quero um alimento, mas eu também quero um alimento que, além de me garantir segurança, traz condições
para que o meu mundo não seja comprometido, né? Então, hoje em dia, as marcas precisam encontrar alternativas para controlar melhor o processo de produção, de distribuição e de estocagem de alimentos. E o uso de tecnologias e ferramentas adequadas é vital para garantir a segurança dos produtos e dos processos. Então, as empresas cada vez mais precisam se preocupar com informação, tecnologia, possibilidades de desenvolvimento de novos equipamentos, novos recursos, para conseguir garantir cada vez mais que os produtos que elas colocam no mercado sejam seguros. E que os processos que elas desenvolvem dentro das indústrias não sejam processos que, eventualmente, vão trazer perigos para esses alimentos que vão chegar aos mercados, não é? Pessoal, eu não gostaria de me sentir sozinha, não. Eu estou numa sala bem pequena e bem sozinha aqui. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, embora eu não estou vendo aqui a tela, mas pode me interromper de alguma forma e fazer comentários, tá bom? Perguntas, comentários, como vocês quiserem aí, ok? Bom, ok. Então, continuando, né? As indústrias utilizam muitas ferramentas para produzir alimentos seguros, né? E dentre essas ferramentas, a gente pode mencionar algumas atividades que a indústria tem que fazer. Por exemplo, estabelecer e cumprir normas e padrões de procedimentos. O que é isso, né? Hoje, no mundo, existem normas reconhecidas internacionalmente, normas que trazem regras e requisitos que são reconhecidos no mundo inteiro. Então, assim, uma empresa aqui no Brasil que vai fabricar um determinado alimento, se ela for seguir uma norma reconhecida internacionalmente, ela vai ter procedimentos para produzir aquele alimento, o mesmo que tem em outras partes do mundo, no Ocidente, no Oriente, né, em todos os continentes, em todos os países, todo mundo vai estar utilizando o mesmo padrão de procedimento para fazer determinado alimento. Isso é muito bom, né? Porque as pessoas vão... Quando uma empresa receber uma determinação de fabricar alguma coisa, ela vai seguir um padrão que já existe e que já foi provado e comprovado que ele é seguro. Então, essa é uma atividade bastante importante. Outra atividade é obedecer às leis, né? Isso não é uma opção que a empresa tem, né? A partir do momento que ela se institui, ela é obrigada a cumprir leis municipais, estaduais e federais. Algumas vezes é obrigada a cumprir leis de outros países, né? Quando ela fornece alimentos para outros países. Antes de produzir, ela precisa conhecer as leis e também cumprir essas leis para fornecer esses alimentos. Para cada produto que as empresas fabricam, elas precisam realizar fichas técnicas dos produtos, né? Especificações técnicas. Ela tem que declarar publicamente como é o produto dela, qual a identidade daquele produto, né? Isso a gente vê de várias formas. Uma empresa que vende um alimento que vai servir de ingrediente para outra indústria, por exemplo, ela faz uma especificação técnica, que é um documento que ela vai enviar lá para o cliente dela. Agora, uma empresa que vende para consumidor final, ela vai disponibilizar, de certa forma, essa especificação técnica através dos dizeres de rotulagem do produto,
Então, quando a gente compra um produto no mercado, tem lá lista de ingrediente, advertências, porque o alimento tem alergênico, porque tem determinado ingrediente que alguns consumidores são intolerantes ou têm alergia, enfim, é dado uma série de informações no rótulo do produto que são muito importantes para o consumidor. E isso é considerado uma ficha técnica. Outra atividade que a empresa pode desenvolver são critérios para obter certificação de segurança de alimentos. Eu falei das normas internacionais, então, existem as normas internacionais e reconhecidas por instituições internacionais. As empresas hoje de alimentos buscam certificações nestas normas. O que significa isso? Ela contrata instituições independentes que vão certificar para o mundo que essa empresa, por exemplo, tem um sistema de gestão de segurança de alimentos e que a torna, por isso, capaz de produzir alimentos seguros. Uma outra atividade é fazer manutenção preventiva de equipamentos. Então, todas as empresas, todas as indústrias precisam fortemente de um programa de manutenção preventiva para as máquinas, para que essas máquinas funcionem de maneira adequada, para que elas não tenham quebras e paradas que possam impactar não só em segurança de alimentos, mas também em outros fatores importantes para a indústria. Por exemplo, o custo final do produto, porque uma indústria que fica parada porque máquinas se quebram, ela acaba tendo um custo muito alto do produto e o produto deixa de ser competitivo no mercado, tá? Uma outra atividade é buscar atualizações e novidades para otimizar processos, né? Ou seja, precisa de tecnologias novas que faça com que a indústria tenha recursos para ter processos mais fáceis e mais baratos, né? Para que possa desenvolver produtos melhores, em melhores condições de processamento. Então, a empresa busca essas novidades tecnológicas, né? Uma outra coisa que a empresa precisa ter são profissionais qualificados em todas as áreas, né? Porque é a mão de obra, é a equipe de uma indústria que determina a qualidade do produto final, porque se a empresa não tem profissionais qualificados, ela não será capaz de produzir produtos de qualidade, ela não tem condições para realizar produtos com qualidade, com segurança e até mesmo com custos que sejam razoáveis para o mercado. Precisa ter gente qualificada para se conseguir isso, né? Precisa treinar as equipes e obter informações sobre processos. Então, muitas vezes, as indústrias precisam enviar as suas equipes para outras instituições para que essas equipes possam ter informações de processos novos, de novas tecnologias, enfim, maior aporte de conhecimento para trazer para dentro da indústria, para formar uma nova capacitação em produzir os alimentos seguros, né? A empresa também conta, muitas vezes, com técnicos e auditores internos ou externos. O que isso significa? São duas frentes, eu coloquei interno e externo. Então, pensando num auditor interno, por exemplo, dentro da equipe da indústria, ela vai buscar profissionais com qualificação, com conhecimento do processo, que possam ser treinados
em metodologias de auditoria para disponibilizar recursos para auditar, para inspecionar os processos da indústria, para formar uma condição de poder julgar os processos, entender quando há problema com esses processos, para fornecer informações que possam ser usadas para promover melhorias no processo. Então, normalmente, são empregados, são colaboradores, né, que estão dentro da organização, que a organização permite que essas pessoas sejam treinadas para ser os seus auditores, serem as pessoas que vão avaliar os seus sistemas de gestão e vão julgar esse sistema de gestão, constatar possíveis falhas e propor melhorias. E tem ainda os auditores externos, né? Eu falei de terceira parte, eu falei de certificação. Então, as empresas, na necessidade de demonstrar ao mercado que elas estão aptas, que elas são seguras, que ela realiza produtos seguros, ela contrata instituições de terceira parte, né? Instituições independentes, e essas instituições, então, determinam auditores para irem nessas empresas, e esses auditores vão avaliar o sistema de gestão da empresa, vão julgar, e da mesma forma que os internos, também vão constatar se há possíveis falhas nos processos, né? E propõem melhorias para esse processo. Então, um profissional novo, né, que veio de fora, que vai demonstrar como está o sistema de gestão e vai propor melhorias. São os auditores externos. E também, finalmente, né, a indústria vai garantir a segurança de todos os procedimentos produtivos, né? Então, ela vai cada vez mais, por conta dessas atividades anteriores, ela vai tendo recursos para melhorar os seus processos e cada vez mais garantir o sistema de gestão e produção dela, e também, com isso, ela vai conseguir realizar produtos seguros. Então, nós vimos, tem muitas atividades dentro da indústria de alimentos, né? Muita coisa que pode ser feita. E, por isso, a indústria de alimentos representa um mercado de trabalho muito aquecido, inclusive em épocas de recessão econômica, até porque comer e beber é uma necessidade básica do ser humano, a gente não deixa de fazer. A gente pode notar nessa situação de pandemia que as indústrias de alimentos não pararam de trabalhar, para que não haja uma falta de alimentos para as pessoas no mundo. Então, é necessário que a empresa continue trabalhando. É a empresa que não para nunca, né? As indústrias de alimentos, elas não param nunca, e elas sempre representam um mercado muito grande e também muito vasto. Pode ter atividades em diversas áreas, né? E aí, quais são essas áreas que a gente pode atuar dentro da indústria de alimentos? Na área de produção, e aqui nós temos vários engenheiros, né? Podemos falar principalmente do engenheiro de produção, temos instalações industriais, né? Que aí nós temos os engenheiros industriais, os engenheiros civis, os engenheiros elétricos, os engenheiros mecânicos, muitos engenheiros aqui. Temos as engenharias de processo, manutenção de equipamentos, né? Que também, de novo, temos engenharia, né? Engenheiro de manutenção, de mecânica, elétrica, eletricista. Então, tem vaga para todo mundo, viu, pessoal?
Temos os laboratórios, né, onde tem os engenheiros químicos, os engenheiros de alimentos, né, na área de qualidade também, engenheiros de alimentos, engenheiros químicos, tem outras profissões também que podem estar envolvidas nessas atividades, né? Desenvolvimento e pesquisa, que aqui também tem necessidade de muitas pessoas e de engenharias diversas, né? Porque temos que desenvolver embalagem, temos que desenvolver alimentos lá na atividade primária, né? Temos que desenvolver técnicas de plantio, de colheita, de tratamento da plantação, dos animais, né? Temos ainda dentro da indústria final, ou mesmo em toda a cadeia, pessoas que vão trabalhar no meio ambiente, né? Engenheiros florestais, por exemplo, né? Engenharia ambiental, que trata de efluentes, faz destinação e descarte de resíduos. Lá na atividade primária, tem outras atividades que precisam desses engenheiros, né? Tem na armazenagem, logística também tem atividade, na implementação de sistemas de gestão de segurança de alimentos. Então, se a gente for ver, em toda a cadeia de alimentos, né, em todas as indústrias que envolvem alimentos, existem muitas atividades que podem ser desenvolvidas. E nessas atividades, existe a contratação de muitos engenheiros de várias áreas. Então, o engenheiro, hoje, ele pode contribuir muito, né, para a empresa, para a indústria. E é muito empregável, né? Eu costumo dizer que, enquanto profissional, nós temos um compromisso e um valor muito grande, que é a nossa empregabilidade. Então, eu sempre prezei, toda a minha vida profissional, sempre prezei e sempre me preocupei em manter a minha empregabilidade, porque hoje eu posso estar empregado numa empresa multinacional, renomada, tem um bom salário, tem uma situação confortável, né? Sou bem vista no mercado, e amanhã eu perco o emprego. Eu posso perder o emprego, mas eu não posso perder empregabilidade, né? Eu preciso ter empregabilidade para poder bater em outras portas e ser bem recebido, né? Então, o engenheiro, ele é muito importante, e para que ele continue sendo cada vez mais importante, ele precisa investir na profissão, ele precisa manter a empregabilidade dele, né? E aí, falando um pouquinho dos engenheiros, né? Na indústria, tem algumas habilidades do engenheiro que são naturalmente desenvolvidas na formação, que são muito importantes para a indústria e que ela conta muito com essas habilidades. E por isso o engenheiro se torna tão importante. E que habilidades são essas? O domínio das ciências exatas, né? O engenheiro passa 5, 6 anos estudando cálculos, né? Então, precisa e desenvolve essa habilidade, que é o domínio das ciências exatas, o poder de observação, né? O engenheiro, ele tem uma visão bastante analítica das coisas, ele aprende a analisar e tirar conclusões de situações, né? Isso é muito importante para a indústria. Ele está acostumado a usar a lógica, né? Ele está acostumado a fazer os cálculos, deduzir, chegar a conclusões precisas, e as empresas precisam disso. E, naturalmente, ele tem aptidão para a tecnologia, né? O engenheiro, afinal de contas, ele está sempre desenvolvendo tecnologias, né? Então, por conta disso, ele tem uma grande oportunidade de trabalhar na indústria de alimentos, né? Ele tem condição de se colocar
na indústria de alimentos, porque ele já vai ser aceito por conta dessas habilidades. Mas aí eu disse que a gente tem que cuidar da empregabilidade. E nesse caso, a gente precisa desenvolver outras habilidades, né? Outras habilidades que não necessariamente conseguem ser desenvolvidas no ambiente universitário, né? Na escola. A gente vai desenvolver isso ao longo do tempo, muitas vezes lendo, fazendo cursos extracurriculares, participando de simpósios, né? De congressos. A gente vai desenvolvendo no relacionamento que a gente vai tendo ao longo da nossa vida escolar e depois profissionalmente também. Então, a gente tem que continuar sempre se desenvolvendo. E quais são essas habilidades, né? A habilidade, por exemplo, de trabalhar em equipe e se comunicar. Hoje, quem não consegue trabalhar em equipe e quem não se comunica bem, não consegue uma boa colocação, ou quando consegue, não consegue se manter nessa posição, porque o trabalho em equipe é extremamente importante. Hoje, o mundo corporativo pede que nós falemos com todas as áreas da organização, com pessoas de outras organizações. Então, a gente precisa estar sempre trabalhando em equipe, né? Hoje, inclusive, quando a gente fala de sistemas de gestão, seja ele de segurança de alimentos, de meio ambiente, de saúde e segurança ocupacional, de responsabilidade social, de tecnologia de informação, de segurança da informação, enfim, qualquer sistema de gestão que a gente fale, a primeira coisa que se pede para a organização formar é uma equipe multidisciplinar que vai cuidar desse sistema de gestão. Então, as equipes, né, precisam estar sempre em interação e precisa trabalhar muito junto, né? Então, o trabalho em equipe é muito importante, o relacionamento interpessoal é muito importante. E a gente precisa saber disso, e a gente precisa desenvolver. E até porque, gente, o relacionamento interpessoal não é uma coisa muito fácil de desenvolver. A gente tem uma certa comodidade em querer trabalhar sozinho, né? E hoje não existe o trabalhar sozinho. Em todos os lugares que a gente vai, a gente tem que se relacionar com pessoas, e normalmente com muitas pessoas, com pessoas de áreas muito diferentes do que a gente está acostumado a lidar. Então, essa é uma habilidade muito importante. E outra habilidade muito importante também é a comunicação. Então, a gente precisa saber se comunicar, né? Outro dia, eu fiz um comentário, eu vi uma live de um profissional, e ele falava muita gíria, muito palavrão, e eu falava, como uma pessoa se expõe desse jeito, né? Uma live, qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo vai poder assistir, né? E não vai entender o que essa pessoa está querendo dizer, porque ela não está sendo clara, ela fica falando de gíria, palavrão, e ela não fala o que interessa, ela não fala do conteúdo esperado, né? Se você... Eu venho aqui para falar de segurança de alimentos, eu venho aqui falar da empregabilidade dos engenheiros, eu tenho que ser o mais objetiva possível, né? Eu tenho que trazer o assunto e a atenção de vocês para esse assunto. Então, eu preciso me comunicar, né? Ter um vocabulário adequado, conseguir falar de maneira adequada e de maneira que vocês entendam. E isso a gente precisa ter a todo momento na nossa vida profissional. Extremamente importante a comunicação. Uma outra capacidade, uma outra habilidade, né, é um perfil de liderança.
Hoje, nós precisamos ser líderes. E ser líderes não significa ser o chefe da equipe, ser o gerente, ser o coordenador. Você pode ser um líder naturalmente em qualquer posição que você esteja na organização. Ser líder, na verdade, é ter o poder de influenciar, é o poder de fazer as coisas acontecerem. Então, é movimentar as equipes, é fazer o convencimento daquilo que precisa ser feito. Então, as empresas esperam isso dos profissionais, né? Que os profissionais sejam líderes, que eles saibam o que tem que ser feito e que eles saibam conduzir as equipes para o que precisa ser feito. Isso é extremamente importante também. Você não pode ser simplesmente um técnico, um excelente técnico que sabe exercer uma atividade, né, um processo, desenvolver um equipamento, desenvolver um processo, desenvolver um produto. É importante tudo isso, mas isso vai ter que virar uma realidade. Começa num projeto e depois precisa ser executado. E para que isso seja executado de maneira segura, precisa da liderança, da condução. Então, as empresas precisam muito dessa liderança hoje em dia. Então, para a gente se manter empregável, a gente precisa desenvolver essa liderança. Uma outra capacidade é a capacidade de aliar a lógica, que a gente aprendeu nos anos de faculdade, né, nos anos de escola, à criatividade. Porque a gente vai se deparar com situações que não é o mundo ideal, né? Com situações que a gente precisa modificar as coisas para que elas sejam possíveis de acontecer. E aí a gente precisa ser criativo. A gente ouve muito no mundo corporativo que a gente gostaria muito de viver no mundo ideal, mas que o mundo não é o ideal. No mundo, as máquinas quebram, as máquinas nem sempre funcionam de maneira a atender às nossas necessidades, né? Então, muitas vezes, a gente precisa fazer ajustes, a gente precisa, às vezes, até fazer invenções para que as coisas funcionem da maneira como a gente precisa, e então a gente precisa ter a criatividade, a gente precisa aliar aquele senso lógico que a gente aprendeu e associar isso à nossa criatividade, né? Ser capaz de criar dentro das situações que a gente encontra no dia a dia, né? Uma habilidade muito importante, e disso eu falei no início da apresentação, é a compreensão da importância da sustentabilidade. Então, todo profissional, já que o mercado está voltado para a sustentabilidade, o profissional precisa entender a importância da sustentabilidade. Então, no meu trabalho, eu preciso criar condições de trabalhar de maneira a utilizar os recursos que eu preciso, de novo, sem comprometer os recursos das gerações que vêm depois de mim, né? Então, eu preciso entender que eu não posso agredir a natureza, que eu não posso desperdiçar os recursos, sejam os recursos da natureza ou os recursos da própria organização em que eu estou trabalhando ou para a qual eu estou prestando um serviço, né? Porque sustentabilidade é também longevidade dos negócios, né? Então, quem abre uma empresa pensa que essa empresa precisa durar por gerações, porque precisa alimentar as gerações futuras. Então, quem está inserido na organização precisa ter esse senso de sustentabilidade, né? De ter um mundo saudável e sustentável adiante e ter uma empresa capaz de se perpetuar. Então, esse senso
é muito importante para o engenheiro. Outro senso é a inovação e a coragem de assumir riscos. E aqui nós precisamos de um pouquinho de atenção. A inovação é o estudo, é a atualização, é criar novas formas. E a coragem de assumir risco está muito ligada à responsabilidade. Muitas vezes, quando se fala em assumir risco, muita gente pensa que é negligenciar, eu vou deixar de fazer e se alguma coisa der errado, eu vejo depois o que vai acontecer lá na frente. Mas não é isso. A coragem de assumir risco responsável no trabalho é coragem, ter responsabilidade para fazer coisas de maneira que eu assumo algumas situações, mas eu assumo com responsabilidade, dentro daquele âmbito que não vai significar riscos, nem à saúde das pessoas, nem à segurança dentro de uma empresa dos colaboradores, nem a segurança do meio ambiente, né? Eu não vou negligenciar, por exemplo, uma situação que pode acontecer uma explosão e afetar a comunidade em que a empresa está inserida, né? Matar pessoas, destruir o meio ambiente. Eu não posso ter isso. Quando eu falo de assumir risco, é justamente o contrário. É fazer o trabalho com responsabilidade, garantindo que aquilo que eu faço, aquilo que a empresa faz, dentro daquilo que eu estou trabalhando, seja seguro. Seguro para os empregados, para os colaboradores, para os acionistas, para a comunidade, para a natureza, enfim, eu preciso ter responsabilidade com todo o ambiente onde eu estou inserido. O profissional também precisa ter visão do mercado. Para onde o mercado está indo? O que está acontecendo? Né? O que tem de novo no mercado? Quem são os meus concorrentes? Quem são os concorrentes dos produtos que eu estou fabricando? E essa visão, ela precisa ser atualizada todos os dias, né? Eu preciso ter uma visão de longo prazo, né? De como é que está o mercado hoje, para onde ele está indo, quais as necessidades da organização para acompanhar o mercado, porque senão eu fico muito fora do contexto da organização, do contexto do mercado, e aí acontece o que a gente diz, né? Eu perco o bonde, né? A empresa perde a capacidade de competitividade. E com ela, os profissionais também perdem, né? Normalmente a empresa perde a capacidade de competitividade porque ela perdeu a capacidade interna de trabalho, né? De pensamento, vamos dizer assim, né? As pessoas deixaram de ter a visão de mercado, deixaram de trabalhar com criatividade, deixaram de prezar a sustentabilidade, esqueceram a equipe, se tornaram individualistas, não se comunicaram adequadamente, não praticaram a liderança, não conduziram as suas equipes. Então, fica uma empresa parada no tempo. E os profissionais ficam junto parados no tempo, e não é isso que a gente quer, né? Tanto empresa quanto profissional precisa estar no mercado, precisa estar competindo constantemente, não uma competitividade desleal ou desonesta, mas uma competitividade assertiva para estar bem no mercado, né? Sempre. E, finalmente, o que a gente precisa também são conhecimentos extracurriculares, né? A gente precisa estar bem informado de vários assuntos, de economia, de globalização, de
ambiente, né? Sobre meio ambiente, sobre o desenvolvimento dos países, sobre a abertura de novos mercados, sobre o desenvolvimento de novos produtos, sobre convivência na sociedade, sobre o que o consumidor está pensando, como é que as pessoas, quais são as tendências, né? Hoje nós estamos pensando em saúde, bem-estar, sustentabilidade, mas será que amanhã são esses mesmos os assuntos? Então, eu preciso ter conhecimentos extracurriculares para acompanhar esses assuntos, né? Para saber o que o mundo está querendo, o que o mundo está precisando, para que eu consiga, enquanto profissional, desenvolver ou ajudar a empresa para quem eu presto serviço, ou de quem eu sou empregado, um colaborador, a desenvolver produtos que atendam às necessidades do mercado. Então, isso é extremamente importante. E conhecimento extracurricular também ajuda no relacionamento com as equipes. Lembra, vocês vão lidar com equipes multidisciplinares, precisam se comunicar. Então, vocês precisam ter conhecimento do que acontece no mundo, precisam ter outros conhecimentos até para poder se comunicar. E, finalmente, gente, eu queria deixar uma mensagem, né? O que é ser um engenheiro? Engenheiro é um técnico que vive com uma prancheta, ou com relatórios, ou com dados para informar uma equipe? Não. O engenheiro é muito mais do que isso. Para ser engenheiro, precisamos ter a capacidade de criar, de produzir e de ensinar. Então, quando a gente vai para a indústria, é extremamente importante que a gente tenha criatividade, capacidade de criar, né? Inovar sempre, e a gente precisa produzir, a gente precisa trabalhar, né? A vida do engenheiro não é tão nobre ou tão, como é que eu posso dizer, requintada, né? Nós, muitas vezes, temos que estar no chão de fábrica, temos que estar produzindo, colocando a mão na massa, né? Então, o engenheiro, ele precisa saber que ele também vai produzir, exatamente como estão essas pessoas da foto, né? De capacete, de macacão, no meio da fábrica, vai produzir, vai trabalhar, vai conduzir pessoas, vai cuidar de máquinas, de equipamentos, né? A gente vai fazer tudo isso. Então, a gente precisa aprender também a colocar a mão na massa. E, finalmente, a gente vai ensinar, né? Quando a gente fala de trabalho em equipe e de liderança e de comunicação, a gente vai, na verdade, ensinar coisas que a gente já aprendeu para outras pessoas que vão trabalhar com a gente. Então, no nosso dia a dia, a gente está constantemente ensinando pessoas, se relacionando com pessoas, convencendo pessoas a fazerem coisas que a gente vai ensinar, que a gente já aprendeu. Então, ser engenheiro, estar engenheiro, né? Eu penso que a gente está engenheiro para sempre, né? Uma vez que a gente se formou engenheiro, a gente é engenheiro para sempre. E para sempre a gente tem que ter essas capacidades de criar, de produzir e de ensinar. Então, a gente precisa aprender a criar coisas, né? Porque nós aprendemos lá na escola de engenharia a fazer, e a gente precisa continuar usando o nosso conhecimento, aliado à nossa criatividade, para criar equipamentos, criar produtos, criar situações, muitas vezes, para trazer soluções, né, para as empresas e para o mercado, produzir, né? Produzir equipamentos, de novo, produzir produtos,
produzir situações que sejam de favorecimento para a organização que eu trabalho, para mim enquanto profissional e para o mercado. E transferir ao longo do tempo esses conhecimentos, viu, gente? Porque conhecimento não foi feito para ficar na cabeça da gente, não. Conhecimento foi feito para a gente compartilhar. E todo engenheiro que vai trabalhar em fábrica, por exemplo, ele o tempo todo tem que estar orientando pessoas. O papel de ensinar é extremamente importante. E quanto mais ele ensina, mais ele aprende e mais valorizado ele é. Então, como última mensagem que eu queria deixar para vocês, como engenheira, né? Eu sou engenheira há mais de 30 anos e eu tenho muito orgulho da minha profissão. Sempre me preocupei com a minha empregabilidade, sempre me preocupei com a segurança das outras pessoas enquanto profissional, como sempre trabalhei com segurança de alimentos, sempre me preocupei, em especial, com a saúde dos consumidores de alimentos. No começo, eu contribuía para determinadas empresas, né? E eu achava que era pouco, eu queria contribuir mais. E hoje, como consultora, como auditora e como instrutora de treinamento, eu posso contribuir para muitas empresas no mercado. E sou muito feliz por isso. E gostaria de dividir isso com vocês, né? Eu não sei o que vocês esperam do mercado, mas o mercado é muito amplo. O mercado está aí, esperando vocês, vai receber vocês de braços abertos quando vocês se formarem. E então, a última mensagem é que construam essas habilidades, né, com muito carinho, tanto as habilidades que vocês estão desenvolvendo na formação, quanto as habilidades que vocês vão desenvolver no extracurricular. E sejam sempre bons engenheiros. E sejam bem-vindos ao mercado de trabalho. Gente, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar falando com vocês e gostaria de abrir aqui para que vocês pudessem fazer comentários, perguntas, o que vocês quiserem compartilhar comigo ou perguntar para mim, eu vou ter o maior prazer em estar conversando com vocês. Jaqueline? Oi. Pessoal, alguma dúvida, alguma colocação que vocês gostariam de fazer para a Silvana? Alguma pergunta específica? Eu tenho sim. Oi. Pode falar. Gostei demais da palestra, excelente palestra, trouxe conhecimento para a gente, também trouxe aconselhamento, né, questão da gente ficar atento para a nossa melhoria profissional, para estar pronto para o mercado de trabalho. Agora, uma coisa que me desanima especificamente, né? A gente vê a questão tanto de segurança alimentar, aí vai ver na televisão que a JBS está pagando propina, isso aí foi notícia do jornal, né? Que a JBS está pagando propina para ter facilidade para poder fazer inspeção. Fala de segurança do local de trabalho, aí vê a tragédia lá de Brumadinho. Nossa, aí vai falar a questão assim de trazer inovações para o mundo, aí vem o Brasil e cria aquelas tomadas diferentes, aquela jabuticaba elétrica, que é diferente de todo mundo. Então, quem quiser exportar, quem quiser trazer mercadoria para o Brasil e vender aqui, vai ter que adaptar todas as suas, ou senão colocar gambiarra, né? Colocar esses T's adaptadores, né? Assim, seria muito bom se toda essa vontade, essa disposição da nossa palestrante fosse para as nossas autoridades, para que eles nem acabasse assim, que tivesse mesmo uma aplicação mesmo no mundo real. Porque assim, tudo é tão bonito, tudo é tão ideal, tal, a gente vai preparar tanto, a gente estuda tanto, tal, para poder chegar, inovar na empresa, aí vai dar de cara com umas situações dessa. Né? Eu sou formado em Direito. O que eu aprendi na faculdade, hoje, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal está falando que está tudo errado. Ele pega aquela Constituição Federal, rasga, dá um nó, faz cada bobagem, que eu fico até com vergonha de falar que sou formado em Direito. Mas
É isso aí, né? Cada nós sempre tá estudando, sempre está melhorando, né? Para quando entrar no mercado de trabalho, poder oferecer o melhor da gente, fazer uma sociedade melhor. Isso mesmo. Posso fazer um comentário? Claro. Vocês estão me ouvindo? Qual o seu nome? Marcos. Marcos, eu entendo a sua preocupação e às vezes eu também me desanimo com algumas situações que eu vejo acontecer no mundo real, né? Mas o que a gente deve pensar é o seguinte: o quanto eu estou me preparando e o quanto eu estou disposto a manter a minha integridade como pessoa e como profissional sempre. Porque teve o caso, né, da carne fraca, eu acompanhei bastante, e eu fiquei sabendo de uma profissional engenheira de alimentos que foi presa, porque participou lá de alguma coisa, de alguns laudos que não eram adequados. Mas é uma pessoa, né, um profissional que desvirtuou, que decidiu fazer uma coisa por corrupção, que se corrompeu, ou sei lá. A gente tem que se preparar para a gente não se envolver nessas situações. Porque essas situações, embora sejam muito impactantes, elas são muito pequenas dentro do mundo. É que qualquer notícia ruim nos chateia muito, né? Qualquer notícia ruim nos chateia muito. Mas não é toda empresa que faz isso. Eu audito muitas indústrias de alimentos, muitas indústrias de embalagem. E na maioria delas, elas são íntegras, trabalham direito, colocam produtos realmente seguros no mercado e realmente estão preocupados com as pessoas, né? Muitas empresas estão realmente preocupadas com o meio ambiente, com os seus profissionais, enfim. Nós temos que pensar sempre em começar com a gente, porque se eu me proponho a ser íntegra, eu vou dificultar para que essas coisas aconteçam, né? Essas coisas ruins aconteçam. Eu tenho que procurar fazer o meu mundinho melhor, porque se todo mundo fizer um mundinho melhor, o mundo no todo vai ser melhor, né? E você falou de entusiasmo, né? De preparação. Eu sempre me mantive entusiasmada, mesmo quando eu vejo essas coisas. Pode momentaneamente me desanimar, mas eu penso, não, o meu propósito é contribuir para que o mundo seja melhor. Então, o meu papel de fazer esse mundo melhor, eu vou fazer. E se eu fizer, se muitos profissionais fizerem, o mundo realmente vai ser melhor. É isso aí, uma andorinha não faz verão, mas se juntar todo mundo, a sociedade melhora. Exatamente. Olá, boa noite. Boa noite. Jefferson aqui. O que você falou sobre empresas, que tem empresas que é séria e trabalha de forma íntegra e preocupada com o meio ambiente, funcionário e principalmente o consumidor final. Eu falo com propriedade sobre a Nestlé, no qual trabalhei lá há alguns anos, e vocês não têm noção da preocupação com o meio ambiente, com qualidade. É por isso que os produtos dela são mais caros, porque, de fato, ela investe em tecnologia e em segurança a todo momento. É impressionante, é outro mundo quando você entra em uma fábrica da Nestlé, você parece que você não está no Brasil, é um outro mundo. Eu tenho um filho e dou preferência para, não trabalho mais nela, mas dou preferência para a marca porque eu vi e tenho certeza que o que é fabricado lá segue os mais rigorosos testes de qualidade e segurança, não só de segurança alimentar, mas como segurança pessoal. Só para você ter uma noção, um exemplo rápido, se uma pessoa tropeçou em um equipamento, tropeçou, caiu, torceu o tornozelo. Esse acidente ele é reportado para o mundo inteiro e aonde tiver esse equipamento gera um plano de ação para que isso não venha acontecer mais. É formalizado em inglês até o relatório e é reportado para o mundo inteiro. Todo mundo inteiro sabe a pessoa que caiu e o motivo que caiu e gera um plano de ação para todas as unidades do mundo
onde tem aquele equipamento, uma melhoria para que isso não vai acontecer. Isso eu vivi e vi isso. Então, assim, tem não só ela, mas tem outras empresas que realmente preocupa. E vendo isso, esse entusiasmo que você falou aumenta. Então, não tiro o exemplo. Eu sei que é triste, todo mundo fica chateado, ainda mais porque é uma empresa brasileira. É triste ver isso, mas não desanime, porque você é um dos que, no futuro, junto com todos que estão aqui e outros, podemos fazer diferença. Eu endosso o que você falou, Jefferson. Eu sou auditora de fábricas da Nestlé e auditora de outras indústrias. E acho que eu nunca vi uma empresa que trabalhasse de maneira desonesta, quisesse burlar o sistema, né? Começa que as empresas que querem uma certificação, implementam uma implementação de um sistema, ela já tem essa preocupação natural, né? Ela já quer ter essa preocupação. Então, e elas são a maioria, né? Elas são a grande maioria, felizmente para nós, né? Mais alguma pergunta? Sem dúvida. Silvana, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria perguntar para você, assim, nas suas auditorias, né, quais seriam, assim, as maiores dificuldades, né, que as empresas têm na adequação, né, desses processos para a segurança alimentar mesmo? Bom, a primeira grande dificuldade, na verdade, é o conhecimento, né? As empresas querem fazer, mas muitas vezes os profissionais não têm conhecimento dessas normas, não têm conhecimento dos requisitos, e aí a primeira coisa a fazer por parte das empresas, normalmente, é procurar uma consultoria para ter ajuda, né? E também treinamentos para capacitar as pessoas para conhecer os requisitos. Aí, no segundo momento, à medida que vão implementando esses requisitos, né, essas regras dentro da organização, é preciso mudar a cultura da empresa, né, conscientizar as pessoas que muitas vezes não estão habituadas com esse tipo de informação, né? Então, precisa conscientizar toda a população da empresa. Esses são os primeiros trabalhos e são os trabalhos mais difíceis. Depois, ao longo da implementação, acontecem algumas dificuldades tecnológicas, mas são situações mais fáceis de serem resolvidas. Uma outra dificuldade, né, que impede uma boa parte das empresas de fazerem é capacidade de investimento mesmo, porque muitas vezes, para você implementar um sistema de gestão de segurança de alimentos, você precisa adequar a fábrica, porque muitas vezes ela não está muito adequada. Então, você precisa fazer reformas, melhorar instalações, né? Precisa de uma série de investimentos que muitas vezes não estão disponíveis. Então, eu diria que as grandes dificuldades é o conhecimento e o recurso financeiro. Se a empresa tem isso, o mais difícil passa a ser a mudança da cultura, né? Que aí pesa muito, né, a liderança dos gestores, de quem está na linha de frente. Com certeza, eu acho que essa mudança de comportamento, né, ela é para todos os setores, né, acho que não só para quando a gente vai mudar, falar de segurança alimentar, né, mas quando a gente vai implementar uma nova ideia, é uma dificuldade geral, né, de todos os setores. Uma outra pergunta que eu queria fazer, já que... Fica bem à vontade, nós estamos aqui para fazer um gostoso. Você disse agora que a gente está num momento de pandemia, um momento bem economicamente complicado, né? Em todas as situações.
E aí você até comentou que o setor de alimentação, ele não para, né? Então, a gente observa que tem muitas pessoas que perderam emprego, que estão trabalhando em casa, então, às vezes, ela faz um doce, um bolo, um salgado. É possível ter segurança alimentar num ambiente tão mais restrito, pequeno, como a gente tem as pessoas hoje trabalhando em casa? Porque a gente falou aí a todo momento de fábricas, né, de tecnologias e tudo mais, mas a gente consegue manter essa segurança alimentar. Quando a gente pede uma comida delivery em casa, por exemplo, Silvana? É possível, sim. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, na necessidade, né, empreendem sem conhecer o setor. Então, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento de regras básicas que são necessárias para garantir um ambiente sanitariamente satisfatório para produzir alimentos. Mas, até por instinto, eu acho, né, até porque a gente precisa comer, e comer é uma questão de sobrevivência, as pessoas aprendem muito rapidamente, né? Sim. Então, é possível sim, né? Os pequenos, né, poderem produzir em casa. Eu mesmo compro muita coisa de pessoas que fabricam em casa, que processam em casa, né? Bolos, doces. Eu acho que é possível sim. Mas cada vez mais, né, é preciso que essas pessoas também tenham, muitas vezes, o suporte do governo, né, o suporte, por exemplo, da vigilância sanitária, de instituições como o SEBRAE e outros, né, que dão apoio para pequenos empreendedores, para que elas possam trabalhar da melhor maneira possível e poder prosperar e poder colocar um produto seguro no mercado, mas é possível sim. Ah, que ótimo, maravilha, muito obrigada. Obrigada eu, gente, fiquei muito contente de participar com vocês. Foi incrível, maravilhoso. Mais alguém? Pode falar. Só para complementar, eu tenho a impressão de que você comer um bolo da vizinha é mais saudável que você comprar um bolo que nem, por exemplo, vou ter que falar a marca, né? Da Balduco, por exemplo, porque a quantidade de conservante, de estabilizante, de produto que eles vão colocar naquele bolo, para aquele bolo durar 6 meses na prateleira, eu acho que o da vizinha é mais saudável. Bom, como engenheiro de alimentos, se eu concordasse com você agora, eu ia estar cometendo uma blasfêmia. Mas vamos lá. Que bom a gente poder comer alimentos sem conservante. Realmente, né, o produto químico, ele tem algumas implicações. Agora, uma empresa como a Balduco, ela tem profissionais capacitados e tem condição de fazer dentro da legislação. Então, ela somente usa aditivos, como, por exemplo, o conservante, que estejam permitidos na lei e dentro dos limites que não fazem mal à saúde. Então, quando você for comer um Balduco ou qualquer outro bolinho que venha do mercado, não fique preocupado, né? Ele é seguro também, tão seguro quanto da sua vizinha. Não, eu como também, tá? Mas assim, eu acho que questão assim, importante de você, ainda mais nesse momento agora da pandemia, você dar prioridade para o pequeno. Né? Porque a empresa grande, a multinacional, ela tem estrutura dessa queda do faturamento dela. Mas agora, o mercadinho da esquina, o vendedor dali, a tia que faz a rosca, a tia que faz o bolo, eu acho que nesse momento é importante você dar um olhar para ela também com atenção. Eu gosto de coisas caseiras, tá? Eu dou preferência. Concordo com você. Os pequenos empreendedores agora, eles passam por uma situação muito difícil. E se a gente puder colaborar para que eles tenham uma vida longa, né, melhor, né? Jefferson, novamente. Continuando, falando sobre a segurança do alimento, você que tem experiência em várias indústrias alimentícias, então uma pergunta em relação à embalagem. Sim. Pelo que eu sei, eu também trabalho na Tetra Pak, que faz embalagem para alimento. Sim. Na Europa, em muitos países,
não é utilizado o sachê para poder armazenar alimento, porque o sachê ele tem apenas 2 camadas de segurança para o alimento, diferente da caixinha da Tetra Pak, que tem 7 camadas de segurança. Se amassar também não tem problema. Diferente da lata também, que vai um verniz dentro dela, e se caso amassar, pode ter contato do alimento com o metal. Mas isso no Brasil é normal, sachê, vidro, lata. O que você tem a dizer, pensando comparando aqui e na Europa, que o uso é bem mais estrito e em muitos lugares nem utiliza. Sachê tem alguns países que só é utilizado para colocar ração de animal. Alimento para ser humano, não. Tá. Então, vamos lá. A embalagem, na verdade, ela é um protetor para o alimento. A embalagem, ela é utilizada para garantir a vida útil do produto, né? Para garantir que esse produto não pereça, que ele não se deteriore ou não se contamine de alguma forma até que o prazo de validade que tenha sido estabelecido se termine, né? Se finalize. Então, o sachê, a lata e as caixinhas Tetra Pak, todos são seguros. Seguros para o propósito que eles foram desenvolvidos. Então, um sachê talvez não tenha uma vida útil tão grande quanto da caixinha da Tetra Pak, porque ele não tem uma proteção tão grande, você mesma falou isso, né? Então, por conta dessa proteção, é possível que o alimento se deteriore num tempo menor do que aquele alimento que foi conservado na caixinha. Mas ele é seguro dentro daquele tempo proposto. A lata, você disse bem, a lata, ela é uma folha de Flandres, né, um metal, e ela é envernizada. Por que ela é envernizada? Ela é envernizada para que os metais pesados, componentes da lata, não passem para o produto. Então, esse verniz é uma proteção, né, para que não haja essa migração. Se romper o verniz, se a lata amassar, se a lata trincar, ele perdeu essa função, né? E aí é possível que tenha metal pesado no alimento, e o metal pesado pode causar dano à saúde das pessoas. Então, o que acontece com a lata? Não podemos comprar latas amassadas, trincadas, nada disso. E a indústria sabe disso. E se você deixar isso na gôndola do supermercado, o supermercado vai devolver para a fábrica e a fábrica vai absorver isso de alguma forma, vai abrir essa lata, descartar esse produto e mandar essa lata para a reciclagem. Então, assim, eu não sei qual é o país que você tem de referência para dizer que o sachê e a lata não são usados ou não são admitidos, mas eu conheço em muitos países da Europa sachês e latas, porque eles não são proibitivos. O que acontece é que cada embalagem propicia uma condição de vida de prateleira. E dependendo da longevidade dessa vida de prateleira que você queira, você escolhe uma embalagem mais protetora ou menos protetora. É isso, mas todas elas são seguras, pode ficar tranquilo. Esclareceu? Não, sim, eu sei que é seguro, eu até consumo. Eu só queria saber se você tinha alguma ideia, se eu vou ver aqui no meu arquivo os países que não utilizam e se der tempo até terminar, eu posso passar para a senhora. Mas eu só queria ver se de fato tinha alguma lei em andamento no Brasil, alguma coisa que poderia ser implementado, ou alguma coisa de fato que poderia ter alguma mudança em algumas embalagens, porque da mesma forma que o mercado pode ver a embalagem amassada, o consumidor pode pegar despercebido também, levar para casa e utilizar o alimento.
por exemplo, de uma lata. Se você tira isso do mercado, você tira esse risco. Por isso, a minha pergunta. Mas ficou claro e logicamente que para cada embalagem, para cada produto, tem uma vida útil diferente, ainda mais depois que você abre, que tem contato com o oxigênio também. Sim, e tem o seguinte, nós temos uma legislação de embalagem muito robusta para todos os tipos de materiais que a gente utiliza para fazer embalagem. E é uma preocupação muito grande das empresas. As empresas são obrigadas a fazerem testes, avaliações, análises para garantir que as empresas não, que as embalagens não representem perigo, pelo contrário, que elas sejam um agente protetor do produto que ela está acondicionando. Mais alguma pergunta, pessoal? Bem, gostaria de agradecer, Silvana, mais uma vez os seus esclarecimentos, foi muito bom. Agradeço mais uma vez a sua participação, que bom que você pôde compartilhar um pouco desse seu conhecimento conosco. Fiz aí as minhas perguntinhas, também ajudou bastante. Agradecer aos alunos que participaram, né, que estão até agora e até o fim, né, participando desse momento de tirar a dúvida mesmo, de obter o conhecimento mesmo, né, mesmo nesse momento tão difícil que a gente está passando. Então, mais uma vez, Silvana, muito obrigada, e a Faculdade de Anhanguera, ela fica à disposição para você, tá bom? Tá bom, Jaqueline, eu é que agradeço mais uma vez, fiquei muito contente de poder participar, contribuir aí com a semana de vocês, e também me coloco à disposição, sempre que precisarem, podem contar comigo. Muito obrigada. Pode deixar, obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.